Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a geografia do livro de Mórmon. Talvez seja um tema que você esperou por muito tempo, que você se perguntou aonde se deram os acontecimentos do livro de Mórmon. Foram nas Américas, mas aonde? Foi no México? Foi na Guatemala? Foi no Brasil? Então hoje a gente vai poder discutir um pouco sobre isso. Evidente, não é um vídeo completo, tem muito mais que poderia ser falado e se ao final do vídeo você quiser saber mais, deixa aí nos comentários, Lucas, quero mais um vídeo sobre isso e eu trago mais informações para vocês. Mas vamos colocar uma meta. Vamos fazer com que esse vídeo chegue pelo menos a 5.000 visualizações para ter um segundo, porque aí eu vou entender que vocês gostaram do tema. Pode ser? O livro de Mórmon inclui a história de um povo antigo que migrou lá da Palestina para as Américas. Essa história tem informações sobre os lugares em que eles viveram, incluindo descrições como, por exemplo, o relevo, os recursos naturais, a distância de uma cidade ou terra até outra cidade, direções cardeais. E a consistência interna dessas inscrições é uma característica marcante no livro de Mórmon. A gente pode ver quando eles estavam indo para Jerusalém, eles diziam, nós vamos subir para Jerusalém, né? Ou nós vamos descer para o deserto. Então é bem interessante. E desde a publicação do livro de Mórmon, que foi em 1830, os membros e líderes da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias têm expressado inúmeras opiniões sobre os locais específicos dos acontecimentos abordados no livro. Alguns acreditam que a história descrita no livro de Mórmon, com exceção, evidentemente, dos acontecimentos que se deram lá no Oriente Próximo, ocorreu na América do Norte, enquanto outros acreditam que ocorreu na América Central ou do Sul. Embora os membros da igreja continuem a debater essas teorias hoje em dia, todos sabem que os acontecimentos do livro de Mórmon se passaram nas Américas Antigas. Então, antes de prosseguir, deixa eu traçar uma linha do tempo, porque talvez vocês não estejam familiarizados com a história do livro de Mórmon. Nós temos 3 grupos evidentes e um grupo que não é mencionado, mas está subentendido no texto. Esses 3 grupos, eles são os Jareditas, os Nefitas, os Lamanitas e um outro grupo que são povos que viveram nas Américas no mesmo período. Ter um grupo oculto do texto não é um problema. A mesma coisa acontece no Novo Testamento. A gente vê que tem grupos evidentes, que são mencionados como os fariseus, os saduceus, os zelotes, e tem um grupo que também estava convivendo naquela época, mas que não é mencionado no texto, que são os essênios. Então, só porque o livro de Mórmon não menciona expressamente outros povos, não significa que eles não viveram aqui, tá certo? Inclusive, eu vou mostrar para vocês que o texto dá indícios de que havia esses outros povos. Os Jareditas são o primeiro povo, cronologicamente, eles chegaram nas Américas por volta de 2.800, 2.500 anos antes de Cristo, e eles ficaram aqui até a extinção deles, foi mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Os Nefitas e Lamanitas, eles vêm da mesma família, né? Nós podemos chamar de os Leitas, porque Lei era o pai tanto de Lamã quanto de Nefe. Só que Lamã e Nefe tinham culturas completamente diferentes, né? Eles tinham conceitos, ideias, crenças, e esses povos, eles se tornaram distintos. E eles, inclusive, passaram a brigar entre si por 1000 anos na história do livro de Mórmon. Existem também os Mulequitas, que saíram mais ou menos quando Jerusalém foi destruída e vieram para as Américas, chegando aqui quase ao mesmo tempo que a família de Leí chegou. Mais tarde, os Mulequitas e Nefitas se unem e se tornam um só povo. Então, esses são os principais povos que a gente tem mencionado no livro de Mórmon. Como eu falei para vocês, provavelmente já havia outros povos aqui ou chegaram outros povos nas Américas. O que os líderes da igreja e os pesquisadores falaram sobre tudo isso? O profeta Joseph Smith aceitou o que sentiu ser evidência sobre a civilização do livro de Mórmon, tanto na América do Norte quanto na América Central. Quando Joseph Smith estava viajando com o acampamento de Sião, em 1834, ele escreveu uma carta para a esposa dele, Emma, e disse o seguinte: nós estamos vagando pelas planícies dos Nefitas. E teve uma coisa interessante sobre isso. Ele identificou um crânio como sendo parte do povo mencionado no livro de Mórmon,
como sendo um lamanita. Joseph deu um nome, disse, esse é Zelf, e eu tive uma visão sobre ele. Os ossos, eles foram descobertos em um cemitério, e os detalhes sobre essa história são um pouco confusos, há alguns relatos que são conflitantes, mas isso é o que nós sabemos. Aparentemente, Zelf era um guerreiro que foi morto em uma grande batalha. Tem 2 relatos que são feitos de primeira mão e são feitos por pessoas que estavam no acampamento de Sião e que escreveram sobre esse acontecimento apenas alguns dias depois. E a gente dá mais credibilidade a isso porque a gente sabe como é a nossa memória, né? Depois de um tempo a gente esquece, coloca outras coisas que talvez não estavam na situação. E esses 2 relatos, eles mostram que Joseph considerava Zelf como, né, aquele osso, como Zelf, um lamanita. Mas deixa eu dizer uma coisa importante sobre isso. Joseph considerava todos os nativos americanos como lamanitas, como ele chamava e como os membros da igreja chamavam. Tanto que no Doutrina e Convênios a gente tem sessões onde o Senhor diz que os missionários devem pregar aos lamanitas. Os lamanitas, nesse caso, são todos os indígenas, todos os nativos americanos e não necessariamente alguém que nós possamos fazer uma genealogia até o pai Leí. O interessante é que já houve teste científico no monte onde Zelf foi encontrado. As escavações das décadas de 1970 e 1980 da Universidade de Illinois determinaram que os montes datam de cerca de 50 a.C. a 250 d.C. E esse é um período abrangido pelas histórias do Livro de Mórmon. Agora, é verdade que os santos da época do começo da igreja eram muito empolgados com a ideia de que os nativos americanos eram os povos do Livro de Mórmon. E eles queriam encontrar esses locais, encontrar provas, estavam ansiosos, né, para demonstrar uma conexão do Livro de Mórmon com as descobertas que estavam começando a ser divulgadas sobre os povos pré-colombianos. O que nós sabemos é que Joseph, sobre esse caso específico, disse que teve uma visão, que era um lamanita numa batalha, mas aparentemente ele não relacionou a nenhum evento específico do Livro de Mórmon. Então, pode ter sido um lamanita que viveu depois do período do Livro de Mórmon? Pode. Pode ter sido um lamanita que estava na grande e última batalha entre lamanitas e nefitas? Pode também, né? Tem até alguns relatos que falam isso, mas não dá para a gente ter certeza. Como Joseph Smith, ele não declarou que isso era uma revelação, a gente não tem nenhuma sessão de Doutrina e Convênios falando de Zelf, e ele nunca mais voltou a falar nesse assunto, parece que não era uma coisa tão importante. Nós temos um outro comentário da época do profeta, em 1842, um jornal da igreja, Times e Seasons, que era publicado sob a direção de Joseph Smith, que identificou as ruínas da antiga civilização nativa do México e na América Central como mais uma evidência da autenticidade do Livro de Mórmon. E outra coisa sobre o profeta da restauração, em uma carta que ele escreveu para um membro da igreja chamado John M. Berhissel, ele elogiou muito um livro, né, porque esse membro deu esses 2 volumes de livro para ele, que falava sobre a América Antiga. Ele disse, eu li com grande interesse esses volumes. Eu li os volumes com grande interesse e prazer. E eu tenho que dizer que todas as histórias lá escritas sobre os artefatos antigos daquele lugar são corretas e abrangentes. E o livro desenvolve muitas coisas de grande importância para essa geração e corresponde e apoia o testemunho do Livro de Mórmon. Apesar dessas coisas que eu falei, não tem nenhuma revelação conhecida de Joseph sobre a geografia do Livro de Mórmon. Ele, por exemplo, dizendo, o Senhor declara que aqui era Zarnaela. Não tem isso. E os líderes da igreja subsequentes ao profeta Joseph deram opiniões pessoais, mas eles nunca declararam, essa é a posição da igreja, é assim que aconteceu, essa é a mente e a palavra do Senhor sobre isso. Não. Quase imediatamente após a publicação do Livro de Mórmon, um grupo de missionários, incluindo Oliver Cowdery, que era o segundo elder da igreja, estavam dizendo para as pessoas de Ohio que Leí desembarcou na costa do Chile. Há alguns anos depois, William W. Phelps,
ele conectou a Terra de Desolação com o meio oeste dos Estados Unidos. E algum tempo depois, ele falou que as ruínas da Guatemala, que tinham cimentos e argamassa, era um testemunho a favor do livro de Mórmon, especificamente que está lá em Elamã 3. Claramente, para os primeiros santos dos últimos dias, acreditava-se que os eventos do livro de Mórmon abrangeram todo o hemisfério ocidental. Todas e qualquer ruína e artefato antigo ou pré-colombiano, tanto na América do Norte, na América Central, na América do Sul, era rapidamente aceito como uma evidência dos povos do livro de Mórmon. Embora a maioria dos santos dos últimos dias tivesse uma compreensão hemisférica dos acontecimentos do livro de Mórmon, isso não era universal. Alguns acreditavam que os povos do livro de Mórmon ficaram restritos a um lugar muito menor, a um lugar muito pequeno. Até também no Times e Season foi publicado que Lehi, ele desembarcou lá perto do Panamá. Em 1842, o Parley P. Pratt, que era um apóstolo, ele situou a Terra de Desolação na América Central, ao contrário da identificação anterior que havia sido feita por Phelps. A análise cuidadosa dos primeiros escritos sobre a geografia do livro de Mórmon revela uma diversidade de ideias e opiniões sobre a localização de quase todos os lugares do livro de Mórmon. Em 1890, o presidente George K. Cannon, que era o conselheiro da primeira presidência, observou que havia várias geografias diferentes conflitantes do livro de Mórmon em circulação e que não havia 2 modelos delas que concordavam em todos os pontos. O presidente Cannon, então, deixou claro que a primeira presidência não endossava nenhum desses mapas, porque, disse ele, a palavra do Senhor ou a tradução de outros registros antigos são necessários para esclarecer muitos pontos agora obscuros. Tem um colecionador de artefatos da igreja, eu estava assistindo vídeos e lendo conteúdos para preparar esse vídeo, me deparei com isso. Inclusive o vídeo está no Scripture Central. Ele estava mostrando a coleção dele e ele mostrou livros de Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, sobre geografia do livro de Mórmon, ou pesquisando sobre civilizações pré-colombianas, e eles fazendo marcações. Então, era um tema que interessava eles, interessava os presidentes da igreja. O número de mapas só cresceu ao longo do século XX e século XXI, à medida que muitos continuavam a propor vários modelos. Mas as questões de geografia do livro de Mórmon não estão, como eu falei para vocês, assim, 100% estabelecidas. Os estudiosos continuam a ter várias ideias e a maioria das propostas se concentra em uma área, uma região específica do continente americano, porque quando você estuda o livro de Mórmon, você vê que ele cita assim, um dia de viagem para o Nefita. Então, não deve ter sido a principal narrativa do livro de Mórmon se dado em todo o continente, né? É isso que os especialistas têm visto hoje em dia. A maioria dos grupos de pesquisadores acreditam que se deu lá pela América Central, do Sul e um pouquinho da do Norte. Mas existem aqueles que defendem que o livro de Mórmon se deu na América do Norte. Até porque as placas estavam no Monte Cumorah, né? E aí eles começam a citar e tentar situar as cidades nefitas naquela região do norte, nordeste dos Estados Unidos. Bom, John A. Whitson, que foi um apóstolo muito inteligente, disse o seguinte: até onde se sabe, Joseph Smith, que é tradutor do livro, não disse onde no continente americano ocorreram as atividades do livro de Mórmon. Mesmo permanecendo oficialmente neutra, a igreja ela recomenda que as pessoas estudem. Olha só o que o presidente Cannon disse: não pode haver nenhum dano resultante do estudo da geografia deste continente na época em que ele foi colonizado pelos nefitas, extraindo todas as informações possíveis do registro que foi traduzido para o nosso benefício. E James E. Talmage, outro crânio entre os apóstolos, disse: o fato é que o livro de Mórmon não nos dá informações precisas e definitivas pelas quais possamos localizar estes lugares com certeza. Encorajo e recomendo todas as investigações, comparações e pesquisas possíveis sobre esse assunto. Quanto mais pensadores, investigadores, trabalhadores tivermos na área, melhor. Mas
Nossos irmãos que se dedicam a esse tipo de pesquisa devem lembrar-se de que devem falar com cautela e não declarar como verdades demonstradas pontos que não estão realmente provados. Dito isso, deixa eu apresentar para vocês outra linha do tempo das civilizações pré-colombianas. Eu vou ser bem rápido, porque o vídeo não é sobre história. Mas a teoria aceita hoje em dia é que as Américas começaram a ser colonizadas 6.000 anos, 6.500 anos antes de Cristo, e eles vieram pela Sibéria, né? Tinha uma passagem de gelo e eles começaram a entrar. E aí tem vários povos que são mencionados. E aí a primeira grande civilização que a gente vai ter vai ser dos Olmecas, que a gente percebe que viveram, se desenvolveram entre 1.200 anos antes de Cristo até 400 depois de Cristo. E vários estudiosos da igreja dizem, aí estão os jareditas, porque realmente as datas elas batem uma com a outra. Os maias, eles se formaram 200 anos depois de Cristo, os astecas depois ainda, né, uns 1.200 depois de Cristo, e os incas por volta de 1.400. E eles viveram em lugares diferentes, na América Central e do Sul, e certamente não eram as únicas civilizações, né? A gente já pode aprender sobre os zapotecas, e tem outras ainda, são várias, e como eu falei para vocês, eu não posso trazer tudo aqui. Mas o que eu posso trazer que é muito interessante é que vários desses especialistas dizem que nem 10% dessas civilizações foi descoberta. A gente não sabe muito sobre como eles viviam e como se desenvolviam. Tem muita coisa que está aparecendo. Inclusive, tem uma nova tecnologia aí que vai revelar muita coisa interessante. Alguns de vocês até me enviaram, quando saiu na imprensa, no ano passado, né, sobre essa tecnologia que é chamada LIDAR. Ela permite que a gente possa ver o que está debaixo da selva, principalmente a selva amazônica, que é muito densa e a gente não consegue chegar lá. Então, é feito um mapeamento a laser aéreo, né? Tem um drone ou um avião, um helicóptero que passa e ele envia sinais, e esses sinais batem em volta e você consegue ler o que tem debaixo lá. E pessoal, eles encontraram monumentos, uma complexa estrutura, assentamentos, tinha uma sociedade de nível de estado. E isso contradiz muito as percepções anteriores de que as populações da região, elas eram pequenas, né, eram tribos minúsculas e tal. Na verdade, tinha uma civilização muito grande e poderosa lá. E os cientistas ficaram impressionados com isso. E essas cidades amazônicas, elas datam de 500 anos antes de Cristo a 1.400 depois de Cristo. Justamente o período que cobre a história do Livro de Mórmon. Isso poderia colocar o Brasil em conexão com a história, as histórias que estão lá no Livro de Mórmon. Talvez não tenha sido nem na América do Norte, nem no México, tenha sido aqui na Amazônia que os nefitas tenham se desenvolvido e vivido. Não dá para saber, mas é só para mostrar que muita coisa está ainda aparecendo. A igreja ela tem um artigo no site oficial que diz o seguinte: especulações sobre a geografia do Livro de Mórmon podem enganar em vez de iluminar. Tal estudo pode ser uma distração do propósito divino do Livro de Mórmon. As pessoas podem ter suas próprias opiniões sobre a geografia do Livro de Mórmon e outros assuntos sobre os quais o Senhor não falou. No entanto, a primeira presidência e o Código dos Apóstolos exortam os líderes e membros a não defenderem essas teorias pessoais em nenhum contexto ou de nenhuma maneira que implique o apoio profético ou da igreja a essas teorias. Todos devem se esforçar para evitar contendas sobre essas questões. Falando sobre a história e geografia do Livro de Mórmon, o nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, ele estudou bastante sobre isso. E ele disse o seguinte: por mais interessantes que sejam tais assuntos, o estudo do Livro de Mórmon é mais recompensador quando enfocamos seu principal propósito, prestar testemunho de Jesus Cristo. Comparados a isso, todos os demais são superficiais. É evidente, meus irmãos, que os membros e não membros, pelo que eu li para vocês, eles não estão proibidos de pesquisar e falar sobre isso. Tem estudiosos do Livro de Mórmon que eles continuam estudando e publicando coisas. Alguns estudiosos, eles até acharam uma alternativa bem interessante, né? Eles pegaram as informações que o livro contém e eles começaram a criar mapas baseados no texto interno, sem querer comparar
a uma região existente hoje. John L. Sorenson, por exemplo, ele identificou mais de 600 passagens relevantes para a geografia. Cruzando a lista de Sorenson, um outro cara chamado John E. Clark e Randall Speckman, eles falaram que tem mais de 1000 passagens com potencial geográfico. E tanto Sorenson quanto Clark, eles usaram centenas dessas passagens para desenvolver uma reconstrução interna da geografia do Livro de Mórmon. Eles mapearam a configuração geral do terreno e a relação entre diferentes terras e cidades, sem, como eu falei para vocês, vinculá-la ao mapa que existe hoje em dia, né? E eles queriam mostrar a consistência geográfica geral encontrada no Livro de Mórmon. E tem várias passagens que falam da geografia que podem ser usadas. A mais notável é a Alma 22, 27 a 34. É muito grande, muito abrangente e fala exatamente sobre isso. Sorenson, ele diz sobre essa passagem: o que há de mais próximo de uma explicação sistemática do quadro geográfico de Mórmon é dado em Alma 22, 27 e 34. Ao relatar um incidente envolvendo missionários nefitas e o grande rei dos Lamanitas, Mórmon inseriu uma parte de 570 palavras em inglês que resumia as principais características da terra ao sul. Ele deve ter considerado aquele tratamento completo e claro o suficiente para seus propósitos, porque nunca mais voltou a falar ao assunto. E conforme discutido acima, tanto Sorenson quanto Clark usaram centenas de passagens para desenvolver uma reconstrução interna. Eu estou mostrando aí para vocês na tela o mapa de ambos. Devido a isso, a Alma 22, 27 a 34 é muito discutido pelos geógrafos do Livro de Mórmon. Mórmon oferece aos leitores mais de uma dúzia de pontos de informações geográficas. O que ficava mais ao norte, além da desolação, ou mais ao sul, além da terra de Nef, não foi dito. Os povos de ascendência leíta provavelmente migraram em ambas as direções durante e após a época do Livro de Mórmon. Como resultado, os descendentes de Leí poderiam ser encontrados em todas as Américas, embora os eventos do Livro de Mórmon provavelmente tenham ocorrido em uma esfera mais limitada. Adicionado a isso, lembremos que antes da visita do Salvador, como relatado lá em 3º Nef, houve uma grande destruição que desconfigurou a terra e destruiu muitas cidades, modificou muito o terreno, e os nefitas e lamanitas, eles tiveram que reconstruir, fizeram outras cidades, outros caminhos foram abertos. Então, isso é significativo, porque essa destruição, que provavelmente foi a erupção de um vulcão, ela alterou substancialmente muita coisa. E aí não dá para a gente falar sobre, sei lá, a terra da primeira herança conforme existia antes dessa destruição. Mas é muito interessante, o estudo é legal e eu quero fazer outro vídeo, como eu falei para vocês, sobre isso, talvez até trazendo os mapas, explicando, mostrando nas escrituras como que a gente tira essas relações e possíveis lugares, fazendo essa especulação, né, as várias teorias que existem, mas eu preciso que vocês mostrem que gostaram desse tema para mim seguir. Então, muito obrigado por assistirem, deixa aí seu comentário e não se esquece de verificar se você está inscrito no canal, porque é muito importante que nós tenhamos o seu apoio, sendo uma pessoa que segue aqui os conteúdos que a gente faz. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.